Oi, amigos, tudo bem? Tô aparecendo aqui de cara lavada entre aspas, né, que eu tô me maquiando. E vou fazer uma aqui e falo com vocês hoje sem doguinhos, tá? Mas vou contar histórias relacionadas a cachorro, pera aí. Eu já tenho criação de Shih Tzu, vão fazer quase 9 anos já que eu crio Shih Tzu. Acho que tá pra fazer 9 anos que eu crio Shih Tzu. E assim, eu acho que o maior sonho de toda pessoa que cria é sempre idealizar uma chácara grande com espaço para criar os cachorros. Esse sempre foi o meu maior sonho. E acredito também que você que é criador, você vai me entender e com certeza esse também já foi um seu sonho. E hoje eu vim aqui contar a verdade nua e crua, que às vezes o que a gente pensa que é o ideal não é. Eu sempre morei em casa normal, né? E sempre tive cachorro. E assim, e aos poucos a gente vai nascendo, a gente vai ficando com cachorro. E assim a gente vai aumentando a criação, né? Já cheguei a ter aí por volta tipo de 20 cães, né? Morando em casa normal. A minha casa sempre foi grande, né? Mas não tão grande quanto uma chácara. Então, mas assim, já tive aí por volta de 20 cães na minha criação morando em uma casa, tá? E o que você mais escuta falar que quem cria em casa é determinado aí como criação fundo de quintal, né? E assim, e hoje eu posso ter toda a certeza pra te afirmar que assim, a qualidade de um cachorro, os cuidados, tá? Não determina aonde você está. Se você está numa casa, se você tem um quintal grande e eles estão no seu quintal, já é determinado como fundo de quintal, assim, essa colocação hoje pra mim não entra na minha cabeça. E sim, e voltando ali a parte da história, a gente, como criador, a gente sempre pensa, eu quero um espaço grande, um espaço legal para que eu possa criar os meus cães, né? E já fica pré-determinado na nossa cabeça ali que uma chácara é o lugar ideal. E assim eu fiz. Em novembro do ano passado, 2025, a gente tomou essa decisão. Minha sogra, todo mundo já sabe, aí vou dar uma resumida, já mora em região de chácara. Ela tem uma chácara que ela tem os cães dela. E tinha uma outra chácara que havia sido construída para final de semana, enfim, para temporada. Tomamos essa decisão de ir eu, meu filho, meu esposo e os dogs para a chácara, pensando na criação e que o quanto iria agregar e facilitar a vida dos cães, né? Eles iam ter mais qualidade de vida, enfim. Mas resumidamente, eu vou resumir mesmo, tá, gente? Porque a história é longa. Resumidamente, a gente fez essa mudança assim, de ponta cabeça na nossa vida. Muitas pessoas não entenderam quando a gente decidiu fazer essa mudança. Foi difícil, foi pra mim muito dolorosa. Eu sofri muito pra sair da onde eu estava, que era um lugar que eu era muito feliz. Eu gostava muito de morar ali. Era uma casa muito boa. Enfim, a gente fez essa mudança pensando exclusivamente na qualidade de vida dos cães. Por fim, as coisas não saíram como a gente planejou, né? E assim, meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, esse filho, ele estuda, né? E assim, ele tá no 6º ano, então assim, ele estuda desde sempre na mesma escola, com os mesmos amigos. Então, uma das prioridades para eu fazer essa mudança era manter ele na mesma escola. Essa sempre foi minha prioridade top 1. E assim eu mantive ele na mesma escola. A escola dá 22 quilômetros da minha antiga casa, da chácara. 22 não, dava 21 quilômetros da minha antiga casa na chácara pra escola dele. Isso, imagina esse vai e vem o dia inteiro. Era extremamente custoso pra gente, esse vai e vem o dia inteiro. Era muito custoso. E fora a exaustão, porque ou você trazia ele, ficava pra rua, ou você ia e voltava várias vezes e o seu custo simplesmente aumentava muito. Então, assim, eu vou tentar resumir, gente, porque eu acho que eu não vou conseguir ficar num vídeo só. Enfim, nós moramos por 6 meses na chácara. Foi um período de muito aprendizado, de tudo. Não era ruim morar lá, falar, nossa, era ruim morar lá. Não era ruim morar lá. Porém, a minha realidade hoje de vida é totalmente outra. Eu tenho os meus cães. Porém, eu também tenho o meu filho, eu também tenho a minha vida, meu esposo também tem a vida dele. E tava cada dia mais complicado morar tão distante, assim, da civilização, digamos, né? Então, a gente decidiu que a gente iria sair de lá
E uma das decisões que foram mais difíceis, que foi muito complicado pra gente decidir escolher uma nova casa, era se nós iríamos levar os cachorros ou não. Porque, assim, muitas casas não tinham quintais tão grandes, muitas casas não aceitavam cachorros. E esse era um dos critérios pra mim, pra eu mudar de casa. Eu decidi, eu falei, não, eu só mudo de casa quando eu puder levar todos os meus cachorros. Se eu não puder levar, pra mim não faz sentido mudar de casa agora. Então, esse foi um dos meus maiores critérios pra mudar de casa. E era uma casa grande, uma casa com quintal e que tivesse no mínimo um quarto pra eu conseguir fazer um berçário pros filhotes e pras mães. Mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom que eles... tem a nossa casa e tem a casa deles no fundo. Eles ficaram com 3 cômodos. Eu pedi um cômodo pra fazer um berçário. Deus me deu 3 exclusivamente pros meus cães. E eu deixei aqui um pouquinho da parte 1 da nossa história, dessa mudança, que foi tanto quanto a gente ir pra chácara, quanto a gente voltar aqui pra civilização. Foram mudanças muito difíceis, mudanças que a gente teve que pensar muito, a gente teve que sentar muito, conversar muito. E, enfim, eu vou deixar a parte 1 aqui. Se vocês tiverem interesse em saber a parte 2 da nossa vida, como que é a nossa rotina, pra eu contar pra vocês como que foi esse processo de mudança com 10 cachorros. Então aí, se vocês tiverem interesse, comenta aqui que eu deixo a parte 2 pra vocês e vou contando ao pouquinho a nossa vida.